A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: quando se cumprirá a profecia do milênio, do reino milenar? Ela já se cumpriu no passado? Ela se cumpre nos dias de hoje? Ou a profecia do milênio se cumprirá no futuro? Irmãos, no vídeo de hoje eu quero explicar e ensinar para os irmãos que a profecia do reino milenar de Jesus Cristo só se cumprirá no futuro. Ele não se cumpriu no passado, não se cumpre nos dias de hoje, porém, irmãos, se cumprirá no futuro. Irmãos, tem duas coisas muito importantes a gente entender, para a gente ter a certeza que o reino milenar ele se cumpre só no futuro. A primeira coisa é, o reino milenar, irmãos, ele só se cumpre após a besta e o falso profeta ser lançado no lago de fogo. Segunda, o reino milenar só se cumprirá após a ressurreição dos mortos, certo, irmãos? Então, para que, irmãos, ocorra, se cumpra a profecia do reino milenar, primeiro tem que cumprir essas duas profecias, né? A besta e o falso profeta tem que ser lançado no lago de fogo e enxofre e tem que ocorrer e cumprir a profecia da ressurreição dos mortos. Irmãos, antes de nós entrar no texto, eu já quero aqui deixar claro, essa ressurreição dos mortos que fala aqui em 20 de Apocalipse, ela não está falando do novo nascimento, não. Ela está falando da ressurreição do último dia, da ressurreição do povo santo. Porque como nós vamos ver no texto, irmãos, esses que participam da primeira ressurreição, o Apocalipse ele foca no tempo da grande tribulação. Esses foram degolados, decapitados pelo testemunho de Jesus Cristo. Isso ocorre lá no tempo da grande tribulação. Então, irmãos, quando eu uso esse texto, que fala que o reino milenar só se cumpre após a ressurreição dos mortos, muitos vão falar, essa ressurreição está falando do novo nascimento, irmãos. Não tem como, irmãos, essa ressurreição de 20 de Apocalipse está falando do novo nascimento, não. É a ressurreição do povo santo. Esses que participam dessa ressurreição foi degolado pelo testemunho de Cristo. Certo, irmãos? Então, irmãos, para nós aprofundar mais e ter um conhecimento melhor, vamos fazer a leitura aqui em Apocalipse, capítulo 19, do verso 20, capítulo 19, do verso 20 em diante. E eu vou explicar aquilo que eu já resumi para os irmãos, certo? 20, verso 20. Vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela, da besta, fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então aqui, irmãos, uma das profecias, está falado aqui, a besta e o falso profeta está sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Continuando, verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, Cristo. E todas as aves se fartaram de suas carnes, certo, irmãos? Aqui nós vimos o cumprimento dessa profecia, A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, enxofre. Capítulo 20, verso 1 em diante. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Irmãos, olha aqui, a besta e o falso profeta foi lançado no lago de fogo, enxofre. Satanás agora está sendo amarrado e preso e lançado no abismo por um tempo de 1000 anos. Por que ele está sendo aprisionado por 1000 anos, irmãos? Porque é o tempo que Cristo e a igreja reinará sobre as nações que restarem. Certo, irmãos? Aqui fica bem claro isso, irmãos. Por que ele está sendo amarrado por 1000 anos? Porque, irmãos, no reino milenar, a ação sobre esse mundo será de Cristo e a igreja. Satanás não terá mais ação. O mundo vai descansar, vai se cumprir, irmãos. A realidade do sábado, do ano sabático, do ano do jubileu, era no sábado, no ano sabático, no
no ano do jubileu, que havia descanso. O povo descansava, era liberto da escravidão. E aqui, irmãos, o povo será liberto da escravidão desse mundo. Entrará no verdadeiro descanso, não terá mais combate contra Satanás, porque no milênio ele está preso por 1000 anos. Vamos continuar. Verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Irmãos, até o tempo da besta e do falso profeta, Satanás, por intermédio deles, estava enganando as nações, certo, irmãos? Do princípio do mundo, desde que ele enganou Adão e Eva, até o tempo da besta e do falso profeta, ele estava enganando as nações. Aqui ele está sendo selado, ele está amarrado por 1000 anos, para não enganar mais as nações. As nações, nesses 1000 anos, desfrutará do reino de Cristo e a igreja. Para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Olha, ele tem um tempo de 1000 anos para estar preso, mas porém, irmãos, depois ele ainda vai enganar as nações, Continuando. E depois do quê? E depois desses 1000 anos. Importa que seja solto por um pouco de tempo. Certo, irmãos? Então, após, irmãos, terminar o milênio, ele vai ser solto por um pouco de tempo. Mas no milênio ele está preso. O mundo recebe o reinado de Cristo e a igreja. Continuando, verso 4. E vi tronos. Só para esclarecer aqui, só para falar de novo, né? Já se cumpriu aqui na leitura a profecia que a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre. Verso 4 em diante. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra que deram, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam um sinal na testa nem na mão. E viveram. Quer dizer, se eles voltou a viver, é porque eles ressuscitou. Irmãos, aqui não tem como falar que aqui está falando de novo nascimento. Aqui não pode relacionar a batismo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, por quanto tempo Satanás vai ficar preso? 1000 anos. Por quanto tempo aqui a igreja está ressuscitando, revivendo e reinando com Cristo? 1000 anos, irmãos. É o reino milenar. E veja bem, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Esse fato aqui dele ser degolado pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, irmãos, está focando no tempo da grande tribulação. Como eu sei disso? Porque aqui está, e que não adoraram a besta. A besta, ela está presente no tempo da grande tribulação. Nem a sua imagem. A imagem da besta estará presente no tempo da grande tribulação. E não receberam sinal na testa e nem na mão. Quando que o sinal da besta, vai estar na testa e na mão dos homens? Lá no tempo da grande tribulação, irmãos. Então esses irmãos que estão revivendo aqui, que João está tendo a visão da alma deles, reviver, são pessoas que passou pela grande tribulação. E mesmo em grande tribulação, irmãos, eles manteve a fé deles firme. E eles foram degolados, pelo testemunho de Cristo e pela palavra de Deus. Porque no tempo da grande tribulação, quem professar o testemunho de Cristo, quem falar da palavra de Deus, vai ser morto, vai ser degolado. Então, irmãos, não tem como, de maneira alguma, nós dizer que essa ressurreição aqui fala do novo nascimento, irmãos. De forma alguma, não dá para encaixar novo nascimento nesse texto. Então nós já vimos, irmãos, aqui já, nesse texto, já se cumpriu 2 profecias. A besta, o falso profeta, foi lançado no lago de fogo e enxofre. A igreja ressuscitou, e ressuscitou para quê? Para reinar por 1000 anos com Cristo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, irmãos, o milênio, ele vem após a besta e o falso profeta
ter sido lançado no lago de fogo, e após, irmãos, se cumprir a profecia do quê? Da ressurreição dos mortos. Então, irmãos, não tem como nós falar que nós estamos vivendo no milênio. Não tem como nós falar que o milênio já se cumpriu no futuro. Ele vai se cumprir quando a besta foi lançada no lago de fogo e enxofre e quando haver a ressurreição dos mortos. E isso, irmãos, só se cumpre após a vinda de Jesus Cristo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, dali para trás, né? Daquele tempo para trás, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Por que, irmãos, que esses outros mortos não reviveu até que os 1000 anos se acabam? Porque o juízo do trono branco vem após o milênio. Então, esses irmãos que não reviveram são pessoas que vão receber ali no juízo do trono branco uma sentença de juízo. Então, é após o milênio que eles vão reviver e ser julgados. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Irmãos, por que a primeira ressurreição? A primeira ressurreição, ela se dá após a grande tribulação e após a vinda de Cristo. Essa primeira ressurreição, aqueles que participam dela é bem-aventurado, por quê? Sobre estes, não tem poder a segunda morte, certo? Então, aqueles que passou pela grande tribulação, né? Quando Jesus Cristo retornar, aqueles que morreu nas eras passadas, eles revivem, ressuscita, e sobre eles não tem poder a segunda morte. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Certo, irmãos? Aqui vai se cumprir a profecia do sacerdócio, não aquele sacerdócio literal da lei, mas um sacerdócio, irmãos, espiritual, aonde Cristo e a igreja vai estar conduzindo as nações para o bem, vai estar curando as nações, vai estar abençoando as nações, vai estar ensinando a lei de Deus para os homens, né? É onde a igreja de Cristo vai aproximar o homem de Deus. O sacerdote, irmãos, lá na lei, ele tinha essa função de levar o homem até Deus, de fazer o homem se aproximar de Deus. Mas lá no milênio, irmãos, quem executa essa função é Cristo e a igreja. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, irmãos, aqui fica claro, fica evidente, o milênio, ele não se cumpriu no passado, ele não está se cumprindo nos dias de hoje. Para que se cumpra a profecia do milênio, é necessário que Jesus Cristo retornar. É só após o retorno de Cristo que se cumpre o milênio. Certo, irmãos? A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Antes da volta de Cristo ou depois? Depois da volta de Cristo. A igreja, vai haver a ressurreição da igreja. Ocorreu antes da volta de Cristo ou vai ocorrer depois? Ocorrerá na volta de Cristo. Então, irmãos, aqui nós temos, irmãos, uma ordem de acontecimento. A besta, o falso profeta, é lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás é preso por 1000 anos e João tem a visão, irmãos, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Cristo, né? E pela palavra de Deus. Eles não adorou a imagem da besta, não adorou a besta. Eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, quer dizer, o reino milenar. Então, irmãos, dentro desse texto, eu acredito que ficou claro e evidente, né, que o milênio ele só ocorrerá no futuro. Ele não se cumpriu, ele não está se cumprindo sim nos dias de hoje, mas vai se cumprir no futuro. Então, irmãos, só para resumir, os irmãos podem ler todo o texto em casa. Aconselho que os irmãos continuem a leitura desse texto aqui na casa dos irmãos. E quando, irmãos, se acabar, né, os 1000 anos, né, a Bíblia fala, Satanás será solto por um pouco de tempo, né? Ele tentará seduzir as nações de novo, mas por fim, irmãos, ele será derrotado, lançado no lago de fogo e enxofre.
Aí depois, irmãos, vem o juízo do trono branco. E lá no juízo do trono branco, aqueles que não reviveu na primeira ressurreição, eles reviverão para ser julgados, certo, irmãos? Eu não vou ler todo o resto do texto aqui, que é para o vídeo não ficar grande. Eu aconselho os irmãos ler aí na casa dos irmãos e meditar, certo, irmãos? Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui, peço para os irmãos, né, se não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé, certo, irmãos? Vou encerrar o vídeo aqui, que Deus venha abençoar cada irmão, que Deus venha enriquecer a vida dos irmãos com sabedoria, entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.